E ontem nós todos estávamos de xadrez aqui, e algumas pessoas me mandaram uma mensagem: mas pastor, nós comemoramos uma festa que é festa aos santos. Eu falei: não, nós não comemoramos nenhuma festa aos santos. Nós simplesmente fazemos uma festa e vestimos como caipira, porque as pessoas daqui de São Paulo gostam de ser caipiras também, então não há nenhum problema. Tem coisas que às vezes os crentes inculcam com algumas coisas, e eles coam um mosquito, engolem um camelo, e não há problema de eu celebrar o nascimento de Jesus, embora eu não sei que dia que Jesus nasceu, se foi em abril, se foi em dezembro, mas não há nenhum problema em celebrar o nascimento de Jesus. Como algumas pessoas pensam: isto é uma festa pagã, mas nós não a levamos de uma maneira pagã. Aquilo para nós não é, nós não adoramos a deuses, a nada disto, mas há coisas que nós precisamos aprender, que são de comportamento, em que nós recebemos o reino de Deus, e nós entramos no reino de Deus, e agora nós temos um comportamento diferente na nossa vida. Agora, os padrões do reino de Deus de negócios são diferentes dos padrões que nós costumávamos ter antes. Antes nós costumávamos talvez negociar, nem todo mundo, mas muitos costumavam negociar de uma maneira desonesta. Agora nós entramos no reino de Deus, e agora o nosso comportamento é diferente. Nós falamos a verdade. Se eu vou vender um carro e o meu carro está com um problema, e eu chego para a pessoa e eu falo para ela: esses dias o meu carro está com um probleminha lá, uns 6, 7 meses, enfim. E alguém até falou para mim: olha, pastor, faz o seguinte, você vai lá na concessionária e você passa para frente, nem fala do problema que tem, e faz desta maneira. Mas jamais eu vou fazer uma coisa desta maneira, porque o meu padrão de conduta é um padrão do reino de Deus. E se eu for vender o carro, eu tenho que falar: olha, esse carro vai ficar 5 mil, 10 mil para arrumar, o que seja, e eu vou descontar da venda, porque você vai ter que arrumar. Está aqui o orçamento, que agora eu tenho um padrão de vida diferente, que eu não quero passar a perna nas pessoas. Eu aprendo com a palavra de Deus a ser honesto, a ser correto na minha vida. Amém? Há uns meses atrás, eu estava indo para uns anos atrás, eu e minha esposa, nós estávamos indo para Israel com um grupo de irmãos aqui da igreja, acho que há uns 4 ou 5 anos atrás, a nossa escala era Roma, e nós pegamos o voo aqui em São Paulo, Roma, Roma, Tel Aviv. E quando nós pegamos para Roma, a minha esposa estava sentada na janelinha, eu no meio, e do meu lado sentou-se um padre, e nós íamos conversando. Eu me apresentei ao padre e começamos a conversar. Eu falei que eu era pastor, e nós conversamos sobre a Bíblia, e conversamos sobre algumas coisas do reino de Deus. E depois veio um outro padre ali, estava de batina, um senhor de cabelinho branco, ele ficou conversando com a gente. Eu gostei muito deles. Eu e a minha esposa falamos: olha que homem de Deus. Porque a gente às vezes imagina que homem de Deus só tem dentro da igreja evangélica, e às vezes dentro da igreja evangélica tem muita gente que fala como homem de Deus, parece homem de Deus, se veste como homem de Deus, mas não é homem de Deus. Tem muita gente dentro da igreja evangélica que acredita que porque é da igreja evangélica, ele está indo para o céu, mas ele não se converteu ainda, sua vida não foi transformada, não foi impactada pelo evangelho, não foi liberto de um monte de coisas. O padrão dele é um outro padrão de comportamento, e às vezes você olha para aquelas pessoas e você pensa o seguinte: se eles são assim, eu também sou assim, porque a maioria faz, e o que interessa é o que a maioria faz, e muitas vezes a maioria está completamente errada, meu amado, está completamente errada. Essa semana eu estou falando católico, porque nós evangélicos, nós pensamos o seguinte: nós estamos indo para o céu, e dentro da igreja católica não tem ninguém que vai para o céu. E esses dias eu coloquei no meu Facebook, esta semana, mostrei para minha esposa, de um casal de namorados lá, e não sabia que eles eram católicos, mas quando eu vi, e eu cliquei lá para ver, eu vi que o casamento deles era numa igreja católica e tal. E
E aí eu fui ver o testemunho deles e ouvir, e a moça falou o seguinte: olha, eu fui criada numa família católica e temente a Deus, e eu aprendi a temer a Deus e a ler a Bíblia, e eu resolvi separar-me para Deus e guardar-me para o meu marido e viver uma vida virgem, e casei com 22 anos e encontrar o homem da minha vida. E quando nós começamos a namorar, nós nos beijamos, mas porque nós decidimos que na quaresma, ela falou, nós resolvemos não nos beijar por 40 dias, porque quando a gente beija, e você sabe, você é homem, você é mulher, você beija, o namorado desperta em você desejos de fazer outras coisas. Então nós resolvemos que não iríamos nos beijar na quaresma por 40 dias. E eles falaram o seguinte: depois que passou esse tempo, nós vimos que aquilo seria bom, e nós resolvemos não nos beijar até o nosso casamento, 1 ano e pouco depois, e só nos beijar no altar. E nós fizemos este voto de separarmos a nossa vida para Deus e agradarmos a Deus. Eu estou dizendo de um casal católico falando isso daí, e foram dar o beijo depois de 1 ano e meio lá no altar, diante do padre. E eu coloquei muitas vezes o padrão dos evangélicos, que nós temos a Bíblia, e nós lemos a Bíblia, e nós, e blá 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 blá. Muitas vezes o padrão do namoro dos cristãos evangélicos é começar a namorar, e ele pensa o seguinte: namoro é beijar e ir para a cama. E muitas vezes a pessoa sai do culto, o pastor prega a mensagem, sai dali e vai para um motel, como se fosse o padrão de vida normal. Isto não é um padrão de vida normal para nós que tememos a Deus e que amamos ao Senhor. Isto é um padrão lá do mundo, que lá na faculdade os seus amigos que têm um padrão do mundo vão falar para você que este é o padrão normal. Mas esse não é o padrão normal no reino de Deus, meu amado. Se você está dentro do reino de Deus e este é o teu padrão de comportamento, você está comportando de uma maneira que está fora da cultura do reino de Deus, e que não é esta cultura que Deus quer que você siga. Sabe por quê? Porque a cultura do mundo vai trazer problemas para a tua vida, vai trazer lágrimas e choro para a tua vida, de maneira que Deus não queria isto para você. A melhor escolha que nós temos a fazer em nossa vida é obedecermos a Bíblia, e nós vamos ser felizes. Se você errou, peça perdão e resolva mudar, resolva acertar. Pastor, mas eu já pequei no meu namoro. Então fala o seguinte: nós não vamos pecar mais. Se for preciso, se você não aguenta beijar a tua namorada e ficar abrasado, não beije mais. Antes importa agradar a Deus. Se te desperta desejos de ir para a cama com ela quando você a beija, então você fala: não, olha querida, até eu amo você, você é a minha melhor amiga, mas até a gente chegar lá no altar, eu não vou beijar mais você, e nós vamos consagrar a nossa vida a Deus, o nosso casamento a Deus, e Deus vai abençoar a nossa vida. Isto pode soar extremamente radical para você que pensa na mentalidade deste mundo, mas não é o radical pela palavra de Deus. Isto é a maneira que Deus quer que a gente se comporte em nossa vida, meu amado. Vocês estão aqui comigo?